Olá, sejam bem-vindos a mais um novo episódio do podcast de tradução TradTalk. Estamos aqui ainda durante o congresso da Abrates, que está sendo realizado no Rio de Janeiro, em junho de 2018. O meu convidado deste episódio é Silvio Piscinini. Seja bem-vindo, Silvio. Obrigado. O Silvio Piscinini, ele é tradutor, tem experiência em tradução automática e ele se declara amante de cachorros e trocadilhos. Veremos isso mais tarde. E ele acabou de dar uma palestra sobre o futuro do tradutor e a tradução automática. Bom, Silvio, começa falando um pouquinho mais sobre você, o que você faz. Tá bom. Eu traduzo há muito tempo e eu mudei para os Estados Unidos para trabalhar como tradutor, para Oracle, como tradutor in-house. E depois disso eu trabalhei para outras empresas e hoje em dia eu trabalho para o eBay na Califórnia. E nos últimos talvez 7 anos eu me envolvi com tradução automática e como é que essa tecnologia poderia influenciar o trabalho de tradução, tanto para o tradutor como para gente que vai ler a tradução feita automaticamente, tradução que vai direto para um website para ser vista, por exemplo. Sim. Como é que essa tradução automática, se ela é boa, se ela está sendo bem feita. Legal. E como que foi mais ou menos a base da sua apresentação? Você pode falar um pouquinho pra gente? Posso falar sim. Então, um pouco disso eu tentei mostrar um pouquinho, o pouco que eu sei sobre algumas tecnologias novas, como tradução neural, o que isso é uma coisa recente, de 1 ano e meio atrás, que faz uma diferença muito grande. Então eu tentei compartilhar como é que isso funciona, por que é diferente um pouco disso, mas a maior parte da minha apresentação é uma mensagem. As pessoas estão muito preocupadas com o que vai acontecer com a minha profissão, será que eu vou ficar sem emprego, coisas desse tipo? E eu tenho uma opinião a respeito. Então eu vim aqui para falar com os meus óculos, cor de rosa total, o que eu acho disso. Então, basicamente eu acho que muito mais gente vai descobrir tradução porque a tradução é boa agora. Começa daí, várias empresas vão descobrir, nossa, a tradução, eu posso traduzir, outras pessoas vão comprar meus produtos, vão ler meu website, vão ler minhas resenhas. Um mundo de tradução vai ser descoberto pelas empresas. E a consequência disso é que, quando muito mais empresas percebem isso, elas também vão perceber que algumas dessas partes precisam de uma atenção especial, que é uma tradução profissional. Então, eu acho que a mudança é os tradutores, em vez de traduzir 3 assuntos no mesmo dia, completamente diferentes, os tradutores vão se especializar em fazer um trabalho magnífico para uma empresa específica, para um assunto específico. Eles vão ser valorizados como o especialista em traduzir aquele assunto, as partes importantes e visíveis daquele assunto. Então eu acho que o futuro parece bom, eu acho que as coisas vão caminhar nessa direção. Vai ter, Carolina, uma certa contrapartida. Eu acho que o tradutor vai precisar se especializar mais. Não vai ser simplesmente, eu traduzo 3 coisas diferentes, deixa eu ir no Google pesquisar as palavras básicas. Eu acho que o ideal é o tradutor trabalhar para uma empresa, eu vou me especializar em equipamentos de ultrassom. Eu vou ver se existe um glossário, quais são os termos que são mais usados, fazer um trabalho mais profundo a respeito e um pouco mais de longo prazo. Mas a expressão que eu usei foi, você vai ser um escritor técnico no seu idioma. Então você precisa saber o que a empresa faz, conversar com o pessoal da empresa, um relacionamento mais profundo e diferente do que existe hoje. Legal. Você falou sobre a tradução neural, né? Há diferentes tipos de tradução automática. Você pode falar um pouquinho sobre cada uma e a diferença para quem ainda não está familiarizado? Posso sim. A tradução neural tem todo esse alvoroço e com razão. Basicamente, uma das diferenças fundamentais que eu vejo é que a tradução neural aprende a sentença toda em inglês e aprende a tradução de uma sentença toda. Tudo que a gente tinha antes,
uns 3 anos atrás, ou 2 talvez, era um sistema de tradução automática que olhava 4 palavras, movia para as próximas 4, movia para as próximas 4, construía uma lista imensa de palavras e as traduções dessas palavras, e depois fazia um trabalho de força bruta. Tem muita gente que usa a expressão. A tradução que a gente tinha antes era uma tradução de força bruta, porque você pegava as palavras, ia numa lista de milhões de palavras e achava a tradução daquelas duas. E aí você achava das palavras próximas ou não? Das palavras próximas. Se você achasse 4 palavras, você ia achar aquelas 4 palavras e trazia 4 palavras. Aí você movia para as próximas. Tá. Ia lá e você percebe? Você está emendando pedaços de frases que estão lá. Se parte das palavras não tiver, a sua tradução vai ficando mais e mais quebrada. Essas 3 palavras, mas o exemplo que eu usei foi de uma frase com persimmons, que são caquis. Se você tem 4 palavras e uma delas é caqui, e se for outra fruta? Não é? Então, a tradução fica... você não tem a outra fruta lá, a tradução fica mais e mais quebrada. Então, essa é a diferença fundamental, eu acho que uma delas é essa. A tradução era bem quebrada, estatística. O Google fazia um ótimo trabalho porque eles tinham trilhões de exemplos. A quantidade de dados é astronômica. Mas era uma coisa de força bruta e não muito inteligente. Agora, a tradução neural entende a frase, entende as relações das palavras de uma maneira melhor. E coisas como a concordância, por exemplo, ficaram melhor. Você não vê coisas masculinas e femininas com tanta frequência, plural e singular, nada disso. Porque não é aquela emenda. Você não está emendando palavras mais. As coisas fazem mais sentido. Ela vai aprendendo à medida que você trabalha, não é isso? Vai aprendendo à medida que você trabalha, mas também é uma tradução que está aprendendo mais contexto. Entendi. Uma outra coisa que eu falei também, que foi interessante, não para pôr cat tools para baixo, é o seguinte: todas as traduções automáticas que a gente tem hoje, o limite delas é a sentença, elas aprendem sentenças. Então, por exemplo, se você tem uma sentença e a próxima sentença se refere àquela, a tradução automática não sabe disso. Então, você pode falar de uma diretora mulher de uma empresa, a próxima frase pode conter o diretor disse também. Sim. Porque está numa outra frase. Não é? Eu acho que uma das coisas para o futuro é que a tradução automática vai expandir para frases para frente e para trás. Como as cat tools fazem. As matches que você vê numa cat tool em context olham a frase e olham as duas. E o que elas fazem? Nossa, se a frase anterior e a depois são a mesma, eu tenho certeza absoluta que isso aqui está certo. Não tem como significar outra coisa. Então, essa certeza não está na tradução automática porque está baseada olhando só uma frase. Mas eu acho que mais para frente ela vai aprender a usar coisas para frente e para trás. Isso é muito novo, essa tecnologia é do começo de 2017, realmente muito recente. Muito recente, né? E ainda está sendo desenvolvido ainda mais, né? Ainda está melhorando cada vez mais. Cada dia tem coisas novas a respeito. E uma coisa que eu acho interessante também é que eu vejo as pessoas falarem muito, a tecnologia não é complicada. Essa coisa de neural, as pessoas falam, não, tem algoritmos abertos na internet. Qualquer um pode fazer. A gente pode construir uma tradução automática neural em casa, coisa que seria impossível de pensar com estatística que tinha antes. É uma coisa super cabeluda. E não, esses algoritmos são simples. O poder está na maneira como você aprende. Né? Aprender a frase toda, aprender masculinos e femininos e tudo. O computador está aprendendo tudo isso. Sim. Então é bem legal. E o que eu acho interessante que você falou no começo, que a gente vai ter um aumento na quantidade de materiais traduzidos, o que na verdade já é grande esse volume, né? Sim. Mas você vai ter uma expansão ainda maior. Eu lembro de um colega nosso, que eu não me lembro exatamente quem que foi, que falou que, acredito que tenha sido o Reginaldo Francisco, inclusive, que ele também já falou sobre como usar a tradução de máquina
E que é impossível os tradutores humanos darem conta do recado de traduzir todo o conteúdo que é produzido todos os dias e tudo mais. E foi mais ou menos a forma que você falou, você vai ter um aumento ainda maior do conteúdo a ser traduzido, porque as pessoas vão se dar conta da importância e do resultado que isso traz para elas, mas que ao mesmo tempo não tem como a gente dar conta de tudo isso. Então, como que você acha que um material mais específico mesmo, né, seria para o tradutor e você acha que as máquinas conseguem dar conta do recado de que tipo de material, por exemplo? Então, ótima pergunta, porque uma das coisas que eu falei é o seguinte: o que vai decidir o que vai para o tradutor e o que a máquina vai traduzir é a importância do material, seja qual tipo de material for. Então, por exemplo, as 10 páginas do website de uma empresa mais visitadas vão para o tradutor. As outras 200 vão ficar com a máquina, porque não é tanta gente assim que vai ver, são mais específicos, seja qual for a razão. As coisas mais visíveis e mais importantes de qualquer coisa, resenhas de produtos que vendem muito, você vai dar uma atenção especial. Resenhas de produto que ninguém, uma outra pessoa compra, tem algumas views, menos importante. Então, eu não acho que vai ser tanto... Quer dizer, eu acho que a importância, talvez alguns conteúdos sejam mais importantes do que outros. Eu também mencionei que resenhas são importantes. Resenhas vendem produto. Teve um estudo de uma empresa brasileira que descobriu que mais de 70% das pessoas compram as coisas quando tem uma resenha positiva a respeito de muita gente. Então, isso é uma coisa importantíssima. Se você tem resenhas de um produto que vende muito e que é importante, e as pessoas precisam ver isso em outros idiomas, essa é uma coisa que precisa ser traduzida. Está clara, bem traduzida, e ter uma experiência e falar, olha, está aqui, é isso aqui, vou comprar. Então, por exemplo, isso vai acontecer. Às vezes eu penso, se a gente compra um produto dos Estados Unidos, por exemplo, a gente vê a resenha em português, traduzida e tudo mais, e fala, eu vou comprar isso aqui. Vai acontecer entre países da Europa, entre os Estados Unidos e a Europa, entre os Estados Unidos e a China e o Japão. As pessoas estão lá, tudo está ficando, o comércio está ficando bem global, não é? A gente compra coisas de outros países. Sim. As resenhas feitas naquele país precisam vir para cá. Entendi. Então, vem através da tradução e o tradutor vai ser uma pessoa importante para o conteúdo importante. Então, sim. É uma coisa... Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com pós-edição, as agências me falavam, na época, que a diferença do material que ia para alguns clientes, né, que ia para tradução de máquina e depois pós-edição, comparado com um que só ia diretamente para o tradutor, era se ele era voltado para o usuário final. Né? Então, se ele fosse voltado para o usuário final, é porque eu trabalho com TI, então nessa área de TI, se ele é voltado para o usuário final, então ele era traduzido por um tradutor, e se era uma coisa mais um material interno, por exemplo, porque daí as pessoas já têm um pouco do conhecimento, é mais para entender o básico mesmo. Então, ainda existe essa diferença ou você não tem conhecimento? Ainda existe essa diferença. Esse seria o outro lado da coisa. Isso que eu estou te falando, assim, de tudo que vai ser visto pelo usuário final, as coisas mais importantes você vai ter o tradutor, vai querer que o tradutor trabalhe naquilo e outras não. Mas das coisas que também tem exatamente o que você está dizendo. Não é tudo que vai para o usuário final, certo? Tem coisas que são internas e o nível de entendimento e a utilidade daquele conteúdo é para as pessoas saberem o que fazer, procedimentos internos e tudo mais. Então, para isso, a situação é diferente e você vai fazer a pós-edição, os requisitos vão ser diferentes, talvez. Então, você, por exemplo, você não precisa se preocupar, não é para publicação, sim, tá certo? Então, eu não faria mudanças de estilo numa coisa que vai ser lida pelos developers. Sim, exato. De alguma coisa. Que é só para entender os como developers, funciona. Os developers, está escrito em inglês, os developers na Alemanha precisam entender, ou na Rússia ou na China,
eu vou querer que a informação esteja precisa, mas não precisa ser vistosa. Então, é uma pós-edição que torna claro e inteligível, é o requisito que você vai fazer. Você vai fazer pós-edição para isso, e a tradução automática vai estar lá para ajudar você a fazer. Legal, legal. E o que você poderia falar então para os tradutores de forma meio que uma conclusão, uma dica para os tradutores de hoje em dia, né? Porque você ainda se vê muita resistência com tradução de máquina, né? E esse medo de que as máquinas ainda vão nos substituir. O que você poderia falar? Os meus primeiros slides dessa apresentação foram sobre corretor ortográfico. Porque se você pensa bem, todo mundo usa corretor ortográfico e isso é uma forma de computer assisted work. E todo mundo usa e ninguém acha ruim. Eu não vou usar o corretor ortográfico. Eu não vou deixar para o editor achar os meus erros de ortografia. Ninguém faz isso. Porque a máquina faz um trabalho ótimo e rápido em fazer aquilo. Mesmo, veja só, Caroline, mesmo com sugestões que ela fala, eu acho que isso aqui está errado, e não está, a gente sabe disso. O corretor ortográfico propõe muitos falsos positivos. Ainda assim, a gente acha que é ótimo que o computador está lendo tudo, parando nas palavras suspeitas e corrigindo tudo para você. Então, a automação é uma amiga do tradutor, não uma inimiga. Ela está ali para facilitar o seu trabalho, para fazer você ser mais produtivo, não é para tirar o seu trabalho, e para ajudar você a fazer. Eu acho que um pouco da frustração a respeito, resistência e frustração, é que a tradução de máquina, a tradução automática que existia até agora, e que as empresas tentaram passar para o tradutor, não era muito boa. Então você recebia sugestões frustrantes que davam trabalho. Mas isso está mudando quando você recebe uma sugestão neural que parece uma fuzzy match de 90% e você precisa mudar uma palavra, isso ajuda. Exato. Não é? Então, é simplesmente uma forma diferente de automação que está ali para te ajudar e para você fazer. Para o benefício mesmo, né? Legal. Muito obrigada, Silvio. Foi um prazer conversar com você. O prazer foi meu. Obrigada. Muito bom. Bom, é isso, pessoal. Por hoje é só. Até o próximo episódio.